Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje, nosso assunto do dia, a saúde do adolescente menino. Nós estamos conversando com o médico urologista do Hospital de Amor, Dr. Wesley Manhambosco. Dr. Wesley, a gente estava falando sobre o HPV, né? Falamos sobre os principais sintomas no bloco anterior, né? Fechamos dessa maneira, você falou sobre o tratamento. E em caso de refratariedade, que é quando o tratamento não dá certo, quando volta, é isso? O que acontece? Igual eu tinha falado anteriormente, é muito relacionado ao estado da imunidade, né? Da defesa do organismo da pessoa, do paciente. E às vezes o adolescente está passando algumas fases difíceis, como vestibular, ou algum problema familiar, ou algum problema desse tipo, e a imunidade dele fica um pouco mais fraca e pode se manifestar com mais facilidade. Então a gente tem vários tipos de cauterização que a gente fala, pode ser com algumas medicações que a gente usa, ou com bisturi, com certos medicações, e em alguns casos a gente usa um tipo de tratamento, não resolve ou resolve parcialmente, a gente vê que ainda fica algumas lesões. É importante frisar, quanto mais ele demorar para começar a tratar, quanto maior a quantidade de lesões e o tamanho dessas lesões, mais difícil de tratar, mas a gente tem como mudar o tipo de tratamento. E nós temos hoje em dia uma medicação que é um imunomodulador. O que que significa? É uma medicação que ele vai passar um creme, vem num sachê, ele passa ali na região da lesão, e essa medicação ela vai causar uma irritação que vai sair a verruga, mas também ela vai melhorar o sistema imune e a defesa do tecido ali daquela região para o próprio corpo do menino, ou do homem, ou da mulher, ou quem seja que esteja contaminado, para defender o organismo daquele vírus e, vamos dizer assim, adormecer o vírus novamente, né? Que ele não vai eliminar totalmente, mas vai deixar ele adormecido, e a intenção é que até o resto da vida, né? Não aparecer de novo. Dr. Wesley, no outro bloco também nós falamos sobre a vacina, né? Que meninos e meninas poderiam tomar vacina, mas que existe uma certa rejeição, resistência, até por parte da família em relação à vacina. Essa rejeição não acaba se tornando um problema de saúde pública? Sim, por quê? O que a gente vê? O câncer, igual eu tinha falado, o câncer de pênis, que é muito raro no mundo, que é um câncer difícil, alguns lugares do Norte e Nordeste chega a 10% dos cânceres do mundo. No resto do mundo é raro? É raro. Tem lugares que é menos de 0,5% dos tumores ou até menos. Então o que acontece? O câncer de colo de útero, que infelizmente é o segundo em mulheres no Brasil, que também é raríssimo no resto do mundo. Então a vacina pode prevenir, e mesmo esses casos de lesão, esses casos. O que se recomenda? Como é um vírus muito contagioso e tem alguns tipos de HPV que não aparecem verruga, e inclusive os que dão câncer, normalmente eles não aparecem como verruga, eles desenvolvem uma lesão no tecido e acaba virando um câncer no futuro, mas não dá aquela lesão verrucosa, então é mais difícil de detectar. Então esses casos podem ser prevenidos com a vacina. A gente recomenda que seja dada antes do início da vida sexual, porque é um vírus tão comum, tão incidente na população, que a gente recomenda que o ideal seja antes do início da vida sexual. A partir de 9 anos já pode ser dado, mas normalmente a gente indica entre 12 e 13 anos, e igual eu falei, tudo depende de como você coloca para o menino. Você não vai falar, eu estou te dando uma vacina para você ter relação, não vai pegar doença. Você vai falar assim, estou te dando uma vacina, como tantas outras que o menino tomou, para prevenir uma doença no futuro. Dr. Wesley, nesse bloco a gente responde as principais, né? Você responde as principais dúvidas dos telespectadores. Tem uma pergunta que acredito que seja de grande parte da população que esteja nos assistindo. Como abordar esse tema com os meus filhos? É uma situação que a gente vê que a maior parte dos pais tem um pouquinho de dificuldade. Vai depender muito de como que é a relação dos pais com os filhos. Atualmente está se tendo relações um pouco mais abertas. Qual que é o problema que esse pai enfrenta, como a gente tinha falado anteriormente? Ele não teve muitas vezes essa relação aberta com os pais dele. Então ele tem um pouquinho de dificuldade de como abordar. Quando o filho chega e fala assim, pai, o que é ter relação? Ou um termo popular, o que é transar? O que é gravidez? O que é doença? Como é que pega? Como é que eu faço para não pegar? Então existe uma certa relutância que os pais sempre têm aquela visão da criança, delicada, inocente, né? Então às vezes tem um pouquinho de dificuldade. Então primeiro, o pai ele tem que, igual eu tinha falado, o mais importante, se você já vem, chama o filho, senta aqui que nós vamos conversar sobre relação sexual.
O que é a tendência? O adolescente, eu já sei, já vi na internet, o coleguinha da escola já me falou tudo. Porque ele também sente um pouco de mal-estar de falar isso com os pais. Então, um conselho que eu dou, que é o que eu uso, vai aos poucos conversando, se abrindo, abordando temas um pouco menos, assim, que a família ache um pouco menos constrangedora, vamos dizer assim, que eles tenham um pouquinho mais de tranquilidade em falar. Se o pai se mostra constrangido, o filho vai perceber, ele vai se ficar constrangido também. Então, ir aos poucos, ir devagarzinho. Se o pai ainda se sente uma relutância, às vezes levar num profissional de saúde que pode, pelo menos, começar a conversa, introduzir. Geralmente a gente conversa, tá tudo normal com meus órgãos. Lógico, o menino não chega, eu já vou examinar, a gente vai conversando, tem alguma dúvida, alguma coisa? Tem alguma coisinha na escola que te fala, que você sente um pouquinho? Se você vê alguma coisa estranha, fala. Ainda mais agora essa questão da internet, que infelizmente muitas pessoas se aproveitam da internet. Fazer consulta pelo Google? Nem só isso, eu acho que tem uma coisa mais arriscada. Muita gente aproveita a internet para seduzir a criança, que a gente vê que existe. Então eu acho que assim, cuidado com o que você vê, porque o ser humano tem uma tendência também de sempre ver o lado mais negativo e o mais catastrófico da situação. Então, às vezes ele procura no Google, tem várias informações, ele pega aquela informação mais crítica, mais complicada, a pior que tem e leva para ele. Então o que acontece? Tem que tomar um pouquinho de cuidado para filtrar isso aí. E também porque se a criança ou adolescente, principalmente o adolescente, não tem a liberdade de conversar em casa e se sente com vergonha de conversar com algum colega, que ele fica aquela vergonha, vou falar com meu colega, ele vai achar que eu não sei, vai me criticar, vai fazer bullying comigo, vai tirar sarro de mim na escola. Então o que ele faz? Ele procura a internet. Qual que é o problema? Onde que ele está procurando? É um site confiável? Será que é num bate-papo de uma pessoa que não é confiável? Então, assim, é sempre melhor a criança confiar em casa do que procurar, não sabe-se onde, as informações. E na escola, Dr. Wesley, como abordar esse tema? Começou-se um tempo atrás a abordar um pouquinho nas aulas de ciência. E qual que é a questão? Existem muitos pais que também acham que na escola não é lugar de trabalhar isso. Mas, infelizmente, se não trabalha na escola, não trabalha em casa, aonde que a criança vai procurar essa informação? A gente não sabe. Esse é o perigo. Na escola, talvez nas aulas de ciência, vai começar a colocar uma coisa mais, vamos dizer assim, técnica, biológica, né? Não como uma conotação de relação, de sexualidade, sexual, uma conexão mais assim, tem o homem e a mulher, tem relações diferentes, como é que é o gameta, tem o espermatozoide, o óvulo que vai gerar um feto. Então, assim, às vezes você coloca numa coisa mais técnica, mais biológica da biologia, você tira um pouquinho esse caráter mais, vamos dizer, pejorativo, de sexualidade mais assim, que muita gente não gosta. Então, essa talvez é uma abordagem. E infelizmente, muita gente acaba por não concordando com certas coisas, não querendo que isso seja discutido. Mas não é o fato de por exemplo, de abordar uma questão de sexualidade, de relação. Se você não falar de relação, o adolescente vai ter relação? Muitas vezes sim. Se fosse assim, nenhum adolescente tinha relação, se os pais não falam. E a gente vê que o que acontece é o contrário. Quanto mais se proíbe, quanto mais se blinda, talvez mais se desperte a curiosidade. E talvez ele vai procurar essa curiosidade de uma maneira equivocada, errada, que vai trazer doenças e prejuízos para a saúde dele e da outra pessoa. Agora vamos falar sobre a consulta médica. Como procurar uma ajuda na unidade básica de saúde? Como procurar ajuda pelo Sistema Único de Saúde? E pegando carona nessa mesma pergunta, qual é a hora certa do adolescente sozinho para consulta? Isso é uma questão que vamos dizer assim, que até uma parte da campanha, né? Em 2008 começou a Sociedade Brasileira de Urologia a fazer uma campanha que chama Vem Pro Uro, que é exatamente estimulando o adolescente masculino a procurar e os pais a levarem para o médico. Por quê? Nos postos de saúde tem a ginecologista, mas tem o pediatra, tem o clínico. Quem que ele vai procurar? Exatamente, o clínico está ali para isso. E muita gente não sabe, mas o pediatra ele não é só de crianças pequenas, ele também tem uma parte que chama pediatria, ele acompanha o adolescente. Então ele pode
ser esse elo. Um clínico ali da unidade básica da saúde também pode ser esse elo. É uma coisa um pouco mais específica, ele vai encaminhar para um especialista, uma coisa um pouco mais assim. Mas essa primeira fase, talvez até os agentes de saúde podem fazer. Uma campanha, um bate-papo, uma coisa mais lúdica, de brincadeira, e trabalhando isso aí, né? Então isso tudo pode ser feita na unidade básica de saúde. A questão quando procurar, essa é que é a questão, não tem uma idade certa. Do mesmo jeito que ele está ali acompanhando com o pediatra, talvez quando ele vira adolescente, leva ele vai no médico, só para ver que assim, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me prevenir. Como que eu tenho que me prevenir? Evitando algumas doenças, e se aparecer alguma coisa estranha com o meu corpo, um sintoma que eu não estou entendendo, uma coisa que eu tenho em dúvida, eu posso e devo procurar um médico. Tem esse elo. Então não precisa necessariamente igual as meninas todo ano ir no ginecologista, porque as meninas acabam que tem certas alterações de menstruação, de cólica, que acaba ela procurando um pouco mais. Mas às vezes o menino abrir esse vínculo, abrir esse elo, tem aqui esse caminho, se tiver alguma coisa, alguma alteração, me procure, vem aqui que a gente está aberto. Então o menino ele já vai saber que ele pode procurar. E é uma questão essa questão de procurar sozinho também, que é muito polêmica, mas assim, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente que tenha um grau de maturidade para compreender o que está acontecendo, ele tem direito ao sigilo médico também. Muita gente desconhece isso aí. Então o que acontece? Às vezes os pais tem que falar na minha frente, mas talvez ele não vai falar a verdade. E aí é pior. Então o que muitas vezes eu faço? Converso junto com os pais. Se eu vejo que o adolescente e os pais estão um pouquinho constrangidos, eu falo, você gostaria de conversar sem os teus pais estarem perto? Pais, vocês aceitam? Se tiver alguma relutância, eu às vezes vou explicar. Falo assim, talvez o que ele vai vir falar não seja nada demais, mas talvez ele fique com vergonha de falar perto de vocês. Essa é uma forma de abordar a questão da sexualidade numa consulta médica? Talvez sim, a gente conversa. Aí às vezes na hora do exame você vai numa coisa assim, leva o adolescente para um outro... tem como os pais esperarem lá de fora, a gente bater um papo? A gente faz um papo bem tranquilo, sem forçar. A gente não pode forçar a barra, a gente não pode forçar o adolescente a falar que ele não vai falar a verdade. Ou ele vai inventar alguma coisa, ele vai se fechar e não vai falar. Aos poucos ele vai falar algumas coisas e muitas vezes a gente vai identificar, por exemplo, um uso abusivo de drogas, de álcool, de algum entorpecente, alguma situação de risco que a gente pode identificar, tem uma pessoa que está assediando essa criança que ele tem vergonha de falar com os pais. Então às vezes a gente vai identificar algumas situações de risco com esse adolescente. Se a gente identificar, o que a gente vai fazer? A gente vai convencer esse adolescente que é melhor falar, se abrir. Se o adolescente também tiver um pouco de... não sabe como abordar com os pais, a gente sugere, podemos conversar todo mundo junto? A gente senta, bate um papo com os pais. Muitas vezes o pai ou a mãe, ou tios, ou o responsável, também o adulto é um pouco relutante a falar sobre isso. E aí a gente vai com jeitinho, falando com calma. O mais importante, não forçar, não ir com exagero, não forçar a barra, vamos dizer assim. Se a gente ir com cuidado, conversando com calma, com um pouquinho de tranquilidade e abrindo o vínculo tanto com o adolescente quanto com os adultos que estão acompanhando, a gente vai aos poucos conseguindo abordar. Tá uma situação meio complicada, vamos fazer assim, vamos passar um remédio, volta aqui daqui um pouco. Talvez você fale assim, eu preciso acompanhar para ver se está melhorando ou não, vamos voltar daqui uns dias. E aí a gente aos poucos vai abordando, você pensou naquilo que eu te falei? Vamos contar para os teus pais? Vamos se abrir? Até onde eu posso falar? Então, com isso, a gente vai abrindo um vínculo com o adolescente e também com os adultos que estão com ele. Doutor Wesley, eu quero agradecer a sua participação no programa. Assim, ainda tem muitas dúvidas, infelizmente o nosso tempo é curto, mas muito obrigada. Eu tenho certeza que ajudou muitos adolescentes, muitas famílias que estão nos assistindo em casa. Espero que eu tenha ajudado e eu acho que é muito importante esse espaço que vocês dão para discutir um pouco sobre saúde, né? Que muita gente... ainda tem um pouco de dúvida, um pouco de vamos dizer assim, receio de procurar um auxílio. Ele vê no programa que não é nada demais, ele pode procurar, e isso pode mudar a vida, tanto em anos de vida quanto em qualidade de vida para muita gente. Parabéns pelo trabalho.
Obrigada, nós que agradecemos. A ideia é exatamente essa, informação de qualidade sobre saúde dada por profissionais que entendem do assunto, né? Para todo o país. E obrigada a você por estar conosco em mais esse Hora da Saúde. O nosso assunto de hoje foi a saúde do adolescente menino. Perdeu alguma coisa desse programa? Quer compartilhar o vídeo com alguém? Estamos também no YouTube. Vai lá, youtube.com/Hospital de Amor. A gente se encontra em um próximo programa.